Bom dia, boa tarde, boa noite. O governo do 14 inicia uma reunião para discutir a questão do esporte. Somos a coligação PTB, DEM e PL. Avance, espero feliz. Mudança e transparência são os nossos slogans. E estamos aqui na mesa o nosso vice Aquiles de Oliveira, nosso candidato a prefeito Edmar Lanes e o professor Henrique. Hoje debateremos alguma coisa do esporte importante para o nosso governo, para que nós possamos, assim que assumir, ativar uma série de atividades, não só o futebol, como outras, né? Além das parcerias que nós pretendemos fazer. Portanto, eu gostaria de passar a palavra para o nosso vice, que é um professor na área e saberá, por certo, transmitir para vocês as nossas intenções esportivas para o município de Espera Feliz, Minas. Boa noite a todos. Agradeço a Deus pela participação, pela nossa vida, pela vida de vocês. A minha área, como diz Renato, sou professor de karatê há 26 anos e não só nas artes marciais, né? Mas a gente gosta de valorizar outros esportes, como o vôlei, o basquete, a corrida, né? Acho que todo esporte ele traz benefícios para a saúde, para a mente. Então nós precisamos estar sempre melhorando a situação do esporte, com infraestrutura ideal, com condições ideais para se praticar, independente que seja o esporte, qual modalidade que seja. Porque se a gente pegar dentro de Espera Feliz, na cidade, né, o que predomina hoje, futebol. Aí tem o karatê, uma pequena parcela, tem jiu-jitsu, taekwondo, um pouquinho de capoeira e por aí vai. Mas e os outros esportes? E uma corrida, por exemplo, a maratona, que a gente tem aí todo ano, nacional, municipal, estadual, mas nós não temos, né? Nós não temos incentivo para tal. Na zona rural, a mesma coisa. A gente vê lá os campos cheios de mato, né? Com animais e tal. Vê as quadras sem uma cobertura, porque a ideia é essa, pegar uma comunidade e ver com a comunidade qual o esporte que a comunidade gostaria de fazer. A gente quer peteca. Beleza, o que precisa para você jogar peteca? Vamos providenciar. Nós gostamos de capoeira. Vamos providenciar. Então é por aí. A gente tem que incentivar o esporte como gerador de saúde. Aquela coisa que impede se adoecer, que você vai ou impedir ou prolongar de se tomar remédio químico. Esporte gera saúde. Boa noite a todos. Boa noite, professor Henrique. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Professor Renato, doutor Renato, muito obrigado por participar dessa live. Ao meu amigo e irmão candidato a vice-prefeito, com certeza o povo vai querer que ele seja o vice-prefeito de fato e de direito a partir do dia 1º de janeiro. Hoje nós vamos falar de esporte, vamos falar do esporte em Espera Feliz. O esporte em Espera Feliz é pobre. Nós não temos o esporte que todos gostaríamos de ter. Quando falamos em quadras, quando falamos em outros tipos de locais para disputar um esporte, nós não temos aqui grandes locais. Gostaria muito que o povo entendesse que o esporte, a saúde
e a educação é um casamento perfeito. Não tem como separá-los. Se temos saúde, podemos praticar o esporte. Se temos educação, podemos participar do esporte e podemos ter a nossa saúde. Temos um grande programa para o nosso esporte. Escolinhas, se Deus nos permitir, iremos implantar escolinhas em todas as modalidades, para que no futuro mais próximo possamos trazer alguém de alguns dos clubes brasileiros de alto nível, do Campeonato Brasileiro da Série A, para que possa mandar alguém vir ser o investigador do esporte em Espera Feliz, olheiro, como é conhecido no meio do esporte, para ver se nós temos talento para que eles possam levar para representar nossa cidade no Brasil, até mesmo no mundo. O Espera Feliz sempre produziu grandes desportistas. O Espera Feliz sempre produziu pessoas de níveis de alta capacidade para o esporte. Mas, de uma certa época para cá, depois, principalmente, que o prefeito Reinô Martins de Oliveira construiu aquele lindo estádio que ali está, eu não sei o porquê que não valorizaram mais o esporte. Está na hora de fazer a retomada. É o nosso governo que vai tomar essa iniciativa, porque quem até agora governou não tomou essa iniciativa. Até no momento, não vimos nada demais para a Espera Feliz no esporte. Gostaria muito que a área rural fosse integrada no esporte de uma forma que olhasse os talentos também da área rural. E eu sei que tem. E dá para trazê-los para dentro da nossa cidade, para treiná-los, para prepará-los para o mundo. O governo de Edmar Lanes e Aquiles de Oliveira será um governo do esporte, da educação e da saúde. Mas hoje eu falo o esporte um pouco mais forte, porque a nossa decisão está em cima disso hoje. Vamos melhorar o esporte que ficou apagado no nosso município. Vejo que alguns garotos tentam se mostrar de uma forma ou de outra para pessoas despreparadas, utilizando dos garotos querendo se promover em cima disso, até politicamente. Temos que acabar com isso. Vamos acabar com a política no esporte. Nós vamos fazer uma política do esporte para melhorar o esporte, mas não a política em si, mas a política do esporte para poder fazer parcerias com os grandes clubes brasileiros. E vamos fazer, porque existe capacidade no nosso governo para isso, vai existir. Estou, sim, muito preocupado com o Espera Feliz nessa área do esporte. Eu gostaria muito de lembrar alguns desportistas de Espera Feliz, o Evandro do Soari. Aliás, o Soari é a primeira farmácia de Espera Feliz, foi o Soari. Soari foi a primeira farmácia de Espera Feliz. Evandro e Pitica, grandes craques de bola. Darcy Frauchas, Pedrocas. Se eu for falar nomes aqui, nomes de alto nível, que nós tínhamos no nosso Espera Feliz. E hoje a gente fica procurando e não está encontrando. Vamos resgatar. Mas tem gente boa dentro do esporte. Nós vamos aproveitá-los também para participar. Mas precisamos de talentos para administrar o esporte. Não é qualquer pessoa que vai administrar para nós, não. São pessoas preparadíssimas que têm condições de buscar fora o famoso olheiro para olhar os nossos garotos. É isso aí.
Cumprimento a todos mais uma vez aqui e agradeço o convite para participar de mais uma live aqui como cidadão, não é? Como pessoa que quer o bem de Espera Feliz. E a gente quer debater sempre os problemas da nossa cidade. O problema do esporte, que eu creio que é uma política pública importante para o desenvolvimento da saúde, da educação plena, não é? Da formação do cidadão e até de uma pessoa que vive no meio ambiente saudável, ela é fundamental, não é? O poder público municipal ele tem condições de fazer uma boa política pública, um bom trabalho nessa área, porque nós temos escolas, não é? Dá para trabalhar junto com os alunos, com os professores, de forma bastante integrada, não é? Com as ações do município, políticas públicas nessa área. E eu creio que, como leitor aqui do jornal Espera Felicense, né, há muitos anos, eu vejo ali como Espera Feliz era forte no esporte, né? O nosso amigo Paulo Renato de Souza, né, o nosso jornalista de Espera Feliz, ele sempre conta como que era a vida Espera Felicense quando nós tínhamos clubes de futebol, né, o Santa Luzia e o Estrela, quando nós tínhamos aqui várias modalidades esportivas, né, time de vôlei, time de basquete, time de futebol de salão, né, as coisas eram organizadas. Então há muito espaço para a gente resgatar aquilo que Espera Feliz já foi, não é? Quero parabenizar aqui as ações que são tomadas por parte aí da sociedade civil, né, para organizar ainda algumas modalidades esportivas, mas é sempre possível fazer mais, principalmente trazendo jovens, não é, usando a infraestrutura que o município ainda tem, que está bastante deteriorada, diga-se de passagem, não é? Os nossos candidatos já relataram aqui que têm ido à zona rural e visto como que estão ruins, né, aqui as condições das quadras de esporte, né, que poderiam estar cobertas, poderiam estar ali recebendo a comunidade, né, prestando serviços ali para a população de Espera Feliz. E a área do esporte, ela não pode ser vista apenas sob o ângulo de apenas uma política de lazer, mas também uma política de saúde pública, não é? Que vai integrar os idosos, vai integrar a terceira idade, integrar toda a população em algum tipo de modalidade esportiva, não é? Vários municípios são referência na área de esporte no país, não é? Porque tem políticas variadas, né, para que as pessoas possam fazer uma caminhada, fazer uma corrida, andar de bicicleta, não é? Praticar algum tipo de exercício naquelas academias que são localizadas nas pracinhas, não é? Temos algumas na cidade, né? Não sei se há algum tipo de política pública sendo desenvolvida. E nós temos a área de lazer, não é? Que é um espaço por excelência de prática de várias modalidades esportivas, não é? Tem até o nome do meu avô, Américo Carlos de Souza, né? Que foi homenageado pelo prefeito Reynô, na época, dando a ele o nome dessa área de lazer. E eu creio que o município de Espera Feliz tem muito potencial para desenvolver também esportes ligados à aventura, né? Nós temos a bicicleta hoje, né? A questão do ecoturismo ligado à prática de ciclismo de montanha, não é? Desenvolvido pelo Elo das Montanhas, da qual o Aquiles aqui é parte, não é? Que é muito importante, não é? Que é uma iniciativa da sociedade civil, Espera Feliz, que visa integrar as pessoas em ações de incentivo a essa prática esportiva, o que é excelente, o que é muito bem-vindo e precisa ser incentivado cada vez mais. O esporte precisa estar ligado também ao turismo, não é? A cidade não pode pensar no turismo de aventura e no esporte de alto rendimento, né, que vai atrair mais turistas, sem pensar em soluções para a infraestrutura da cidade, não é? E a gente sempre tem repisado aqui nesse tema. Desenvolvimento tem que ser integrado. Políticas públicas têm que ser pensadas conjuntamente, porque senão você não consegue planejar o longo prazo. Então eu acho que é nessa linha que Espera Feliz precisa avançar. Agora é preciso um prefeito para isso, não é? Um prefeito que coloque prioridade na questão do esporte. E nós temos aqui um vice-prefeito, né, que é um praticante de esporte, um professor de esporte, uma pessoa que conhece de cátedra, né, falar desse assunto, e eu acho que nós temos aqui a pessoa mais preparada para desenvolver ações nesse campo, né, que é o Aquiles, junto com o Edmar. Outra questão
que as pessoas perguntam como é que o nosso governo vai conseguir recursos financeiros para que nós possamos implementar, não só o esporte, como todas as outras ações que nós faremos. Eu gostaria de lembrar que, em relação ao esporte, existe o ICMS esportivo, igual ao ICMS ecológico. Esse, nós já temos 2 áreas de proteção que angariam recursos. Mas, no caso do esporte, esse ICMS esportivo será uma das formas que nós já encontramos para que nós possamos ter essas verbas. Um setor já criado, que é o setor de projetos, já na primeira semana ou segunda, né, vai depender muito da recepção lá em Belo Horizonte, na cidade administrativa, nós já iremos apresentar projetos para angariar recursos, né? Nada de ir lá, voltar, fazer o projeto. E aí, quando você vai, já não tem mais recurso. Então, a ideia é antecipar. Então, os projetos já estão alinhavados e é através desses projetos que nós acrescentaremos os recursos financeiros. Portanto, nesse aspecto, eu gostaria de colocar em discussão na mesa essa faceta, né? Porque a prefeitura, ela é controlada através das verbas que nos chegam. Então, é preciso que haja uma iniciativa nesse sentido, para que nós não ficamos assim dependentes, né, do governo, tanto estadual quanto federal. E essas nossas idas, né, tanto a Belo Horizonte quanto em Brasília, elas serão corriqueiras, porque é lá que estão os recursos, né? Então, eu gostaria, né, nesse aspecto, de voltar à mesa novamente para que nós possamos discutir esse tópico. Passando agora ao nosso vice. Para poder desenvolver um trabalho dentro de um município, se não tiver um governo participativo, de ideias, pessoas competentes, uma parceria muito forte na política com os deputados e senadores, mas sem nenhum interesse pessoal nessa parceria, o interesse sim municipal, eu teria condições de desenvolver qualquer projeto para a Espera Feliz. E nós temos apoiadores já declarados na política, mas na política pura, que é o interesse do município. O meu interesse é o interesse da população, melhorias. Vamos sim a Belo Horizonte, vamos sim a Brasília, mas vamos acompanhado de políticos que estão interessados a nos apoiar pelo bem do município, e não pensando no futuro de uma próxima eleição. Eu tenho certeza que em todos os governos estaduais, mas principalmente de Minas Gerais, existem recursos para atender municípios. O que muitas das vezes não conseguimos trazer para os municípios? Qual o motivo? Falta de elaboração de um bom projeto antes de ir lá. Se vai fazer alguma coisa no esporte, seria uma quadra, seria um estádio, que não é o nosso caso, mas estou dando um exemplo, faça primeiro um projeto para que seja analisado, para depois ir lá pedir. Antes, não peça, porque não vai conseguir. Pessoas que não façam projeto para o município não chega a lugar nenhum. Vamos conseguir, sim, porque vamos estar cercados de talentos no nosso governo, sem nenhum interesse político pessoal, mas
pela população de Espera Feliz. Eu não teria interesse em reeleição em hipótese alguma, porque eu quero fazer para o município, sem pensar na minha pessoa. Eu quero fazer para o município o melhor esporte que poderia ter na região. Nós temos uma cidade de 10 mil habitantes que chama Tombos, que está sendo divulgada para o mundo, porque alguém foi lá e fez uma parceria, e Espera Felicenses estão saindo aqui para assistir futebol profissional lá. Deveria estar aqui. Quando nós inauguramos o estádio aqui que o prefeito Renaud Martins fez, vários times profissionais vieram jogar aqui e muitos tombenses vieram aqui em Espera Feliz assistir no nosso estádio. Agora inverteu. Uma cidade de 26 mil habitantes, 25, que é o Espera Feliz, estão saindo daqui para ir ver o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e outros times jogar com o tombense, porque tiveram parceria para aquele município. E sequer naquele município tem uma boa saúde. Sequer. Portanto, eu gostaria de deixar claro que vamos construir porque temos parceria e teremos parceria política forte. Nós seremos fortes na política sem depender da política vizinha. A política vizinha dos nossos conterrâneos vizinhos serão parceiros, mas nós temos que saber que nós teríamos capacidade para administrar o Espera Feliz com apoio federal e estadual. Isso nós vamos conseguir fazer. Gostaria só de fazer uma pequena correção na fala do nosso professor Henrique. Eu não faço parte do Grupo Elos, mas admiro o Grupo Elos, fantástico, mas é porque eu comecei a pedalar muito antes da Elos, né, com o Antônio Carlos Carelli. A gente pedala desde o ano de 2000 e, assim, foi sempre 2, 3 pedalando e a gente não conseguia muito imaginar muita gente pedalando junto. Mas, fantástico o Elos das Montanhas. E a gente tem que reforçar Elos das Montanhas. A gente não quer aqui falar de um comentário do Facebook que ficou parecendo que a gente estava querendo concorrer com a Elos da Montanha. De maneira alguma. A gente quer fortalecer Elos das Montanhas, né? Parceria com elas, né? E Espera Feliz é bom de parceria. Espera Feliz, eu acho que é uma das únicas cidades que eu conheço que qualquer projeto que você montar, principalmente na área do esporte, você consegue levantar um prédio de 3 andares. E vocês sabem de que eu estou falando, meus eleitores. Porque nós conseguimos isso com a sociedade. E você pode montar o que quiser aqui dentro, que a sociedade está junto. E essa sociedade precisa de um governo que esteja com ela também. Na mesma altura, no mesmo nível, que a sociedade é maravilhosa, nós temos que ser também com ela. Apenas encerrando aqui a minha fala, elogiando vocês dois por terem incluído no programa de governo de vocês a questão do esporte como política pública, não é? E não apenas para constar em plano de governo, né? Como a gente tem visto em muitos municípios, né? Que as pessoas às vezes até plagiam, né, o plano de governo de outros candidatos ou de outros municípios, mas aqui não, aqui você tem candidato que sabe do que está falando porque pratica na sua vida pessoal e na sua vida profissional aquilo que está no plano de governo e que está implementando isso na sua vida política e pública, não é? O que é louvável, não é? E quando a gente fala de política, eu estou falando de política pública, política de alto nível, política que pensa no povo, no bem da comunidade, na coletividade, na comunidade como um todo. Não é a política individualista, a política do umbigo, não é, que é voltada apenas para os interesses pessoais e interesses econômicos, né? É uma política de alto nível que nós queremos, né? Então, em síntese, eu acho que Espera Feliz tem condições de desenvolver uma política pública de esporte de alto nível, não é? Porque nós temos já experiência nessa área,
Nós temos equipamentos públicos que não estão bem conservados, mas serão recuperados na administração que se propõe a administrar o município. Nós temos pessoas abertas a fazer parcerias, nós temos uma população que gosta de praticar esporte, que ama participar de algum tipo de modalidade esportiva. O que nós precisamos é juntar tudo isso com um governo eficiente, um governo que vá colocar a pauta para a sociedade e vai chamar as pessoas para uma grande colaboração entre prefeitura, sociedade civil, empresas, governo estadual, governo federal, não é? E aí nós temos que ressaltar a parceria que o Edmar tem hoje com deputados estaduais e federais e senadores, não é? Que têm acesso a verbas, a recursos, a investimentos. Inclusive o deputado Braulio Braz foi secretário de esportes quando eu era assessor do governador Anastasia, não é? Ele era o secretário estadual de esportes de Minas Gerais. Então ele conhece muito bem e vai te ajudar em tudo que for preciso nessa área. Então eu creio que é um governo que tem tudo para fazer um trabalho espetacular na área de esportes em Espera Feliz, não é? E só precisa do apoio de vocês, não é? De voto no 14, no dia 15 de novembro, para que a cidade deslanche e se torne aí uma referência em esporte como política pública em Minas Gerais. Eu também vou encerrando já a minha palavra, os meus comentários. Eu quero deixar claro para todos os espera-felicenses, todos, eu disse todos, que não existe divisão na nossa mente entre pessoas aqui em Espera Feliz, e nem concorrência com Espera Felicense na área de esporte, e nem em área nenhuma. Nós estamos fazendo um programa de governo limpo, uma campanha pura. Nós estamos comentando aquilo que a gente vê e que nós possamos fazer lá no futuro, e vamos fazer. Então eu gostaria muito de pedir aos Espera Felicenses que olhassem com certo carinho essa chapa Edmar Lanes e Aquiles de Oliveira, pessoas que nunca se candidataram em cargo nenhum político, sequer fui filiado em algum partido. A minha ideia, a minha intenção e o centro das atenções nesse momento é a minha terra natal, é o meu município. Eu não estou preocupado com aquelas coisas que às vezes as pessoas ficam botando em jogo, que é isso, que é aquilo. Não, nós estamos pensando em que vamos fazer. E nós vamos fazer o que comentamos aqui, porque temos condições para isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês que nos acompanharam nesse momento, mas dizer que no dia 15 de novembro o Espera Feliz estará nas mãos do povo Espera Felicense, para que escolha o melhor. O nosso número é o 14. É o número de uma chapa que nunca candidatou e não tem vínculo nenhum com nenhum político. Nós temos vínculo para buscar recursos para Espera Feliz. Isso nós temos. Esse vínculo faz parte da minha pessoa. Seja eu prefeito ou não, se eu puder buscar, eu vou buscar. Uma boa noite para todos e muito obrigado. Muito bem. Também encerro aqui agradecendo e dizer que o esporte está no meu sangue, na minha alma. Eu não consigo, quem me conhece sabe disso, eu não consigo me imaginar sem fazer um esporte, pelo menos um pouco de manhã ou no final da tarde. Não existe para mim, eu não consigo ir para casa se eu não fizer um pouco de esporte. Quando a gente fez todas as matérias que os amigos viram aí, de quadras, de campo de futebol, na zona rural, ela foi feita em cima de uma bicicleta, em cima de uma bike. Eu não fui lá de carro fazer. Eu estava passando de bike, como todo domingo a gente vai, e filmamos ou fotografamos. Então, assim, está no sangue. E vocês podem acreditar que vamos fazer, vamos estar juntos em todas as modalidades do esporte. Acredito e confio 100% em Edmar Lanes. Eu não entraria com outro, porque pensamos igual e pensamos que podemos sim fazer, com a graça de Deus
e com o voto de vocês dia 15 no 14. Uma boa noite. Quando nós falamos em plano esportivo no município, significa que ele já está alinhavado, né? A base dele já está pronta. Claro que vai depender, né, da nossa vitória com o número 14. Portanto, o calendário esportivo que une o pessoal da área rural com o pessoal da cidade, né, tudo isso já está equacionado, temos tudo já regulamentado. Portanto, essa confiança que nós pedimos a vocês é exatamente essa retribuição, essa antecipação de todos esses passos, né, que é para que nós possamos explicar, justificar como é que nós vamos resolver as questões municipais. Portanto, agradeço, né, o tempo, né, que vocês se dispuseram a nos ouvir. Queremos desejar, né, no caso, uma boa noite, porque estamos gravando essa live à noite, e aguardamos as urnas. Temos certeza que vamos apresentar um bom trabalho. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.